Olá, vamos para mais um Todo Livro Vira Encontro. Gente, eu confesso que esse livro, eu estava namorando ele tem uns 2 meses. É um livro super atual. Ele foi publicado esse ano, né? Se eu não me engano, foi em maio, mais ou menos. E por que eu comprei? Porque ele se tornou extremamente atraente. Porque ele traz questões da pandemia. Ele inclusive fala da pandemia ao longo do livro, então acho que ele foi, não sei, ainda não tenho maiores informações sobre isso, mas acho que ele foi construído realmente em 2020. Pontos que eu acho extremamente significativos desse livro é a divisão, né, a estrutura que ele apresenta, todo o material que é apresentado nele, todo o conteúdo. Ele é composto por 2 partes, os 5 primeiros capítulos são mais conceituais, reflexivos, e a segunda parte, que é uma verdadeira cereja do bolo, porque vem trazer 42 estratégias de aprendizagem, né? Eu achei incrível, né, a capacidade que eles tiveram de organizar para todo nível de professor, assim, da educação infantil até o ensino superior. As estratégias que ele apresenta nesse livro são muito fáceis de usar, inclusive há uma subdivisão. Cada estratégia ela é apresentada em algumas partes, inclusive aponta as competências envolvidas, dá um passo a passo, traz conceitos, traz dicas. É muito valioso. Inclusive, depois eu vou gravar alguns vídeos inspirados nessas estratégias. Mas, nesse nosso vídeo de hoje, eu vou trazer o que eu aprendi com esse livro, ou os pontos mais significativos para mim. Observe que, só para não esquecer dessa parte também, é daquela sequência da Penso. Então, quem compra os livros da Penso sabe, né, que aqui na orelha do livro, inclusive, tem toda aquela coleção que é bem interessante. Vou começar, inclusive, a leitura do Aprendizagem Digital, que eu vou gravar um vídeo para vocês também. Mas, se vocês quiserem conhecer a coleção da Penso, assim, eu super, super, super indico. Mas vamos a ele, né? Vamos à sala digital. Para começo de conversa, gente, o livro ele demarca claramente que quando a gente chama, quando a gente convoca para a sala digital, a gente não está falando especificamente da sala no ambiente virtual. Por quê? Porque os autores apontam de uma forma muito demarcada que quando a gente fala de uma sala de aula digital, a gente está falando também de uma sala física, né? De um presencial. Por quê? Porque é a tecnologia, são os recursos, são as ferramentas, é a intencionalidade que vai tornar uma sala de aula digital muito mais do que você estar no ambiente online ou no ambiente offline. Um outro ponto que a gente pode começar a discutir, né, os conteúdos importantes desse livro, é que a convocatória deles é chamar o professor para fomentar competências e habilidades. E esquecer aquela aula demasiadamente conteudista. Eu vou dizer a vocês que a palavra de ordem é personificação, é diversidade, é intencionalidade. Assim, não dá mais para a gente acreditar que a sala de aula ela pode voltar ao velho normal, porque isso é impossível. Eu gosto muito de dizer que a gente estava se enganando por um tempo, acreditando que esse momento não ia chegar. E veio a pandemia e, ó, deu na cara da sociedade, né? Assim que falam. Então, para começo de conversa, nessas discussões em torno do livro, é muito demarcado isso. Assim, a gente está falando não necessariamente de um espaço online, né? A gente está falando do uso dos recursos presentes no online. Isso é bem significativo. Um outro ponto que os autores nos provocam é que a sala de aula do futuro, que é agora, que é o nosso presente, ela é altamente híbrida. Ou seja, não dá mais para o professor ficar integralmente vinculado à aula expositiva. Não vai rolar. E aí,
Quando a convocatória vem nesse sentido, ele está dizendo o seguinte: a flexibilidade é a palavra de ordem que vai ganhando cada vez mais espaços. O uso de uma ferramenta online, o uso de metodologias ativas é a composição, é o cenário que você vai precisar usufruir, que você vai precisar viver, que você vai precisar acessar. E aí vem a pergunta, né? Bom, se esse espaço é tão online, se tantos recursos vão ser utilizados, o professor vai servir para alguma coisa? Vamos lá, vamos devagar com isso aí. Por quê? Porque para muitas pessoas pode dar uma sensação de que o professor está se aproximando do seu fim. Mas eu sinto muito, porque nós não estamos falando do fim do papel do educador nessa sala de aula. Eu digo para mim mesma todos os dias, você precisa sempre se perguntar se você é necessária na sua sala de aula. Por que vocês acham que eu pergunto isso? Porque, assim, hoje a internet, ela oferece todo tipo de informação. Você pode encontrar uma infinidade de informações no ambiente virtual. Mas eu preciso ser necessário. E para que eu seja necessário? O que torna a minha presença única? E aí, professor, é muito importante você lembrar que hoje não cabe mais aquele modelo tradicional da transmissão do conhecimento. Porque a informação, se o aluno já tem na internet, está na mão dele. Então, por isso que eu sempre me provoco, porque eu quero chegar nesse modelo contemporâneo que os autores me fomentam, né? De um gestor de aprendizagem, de alguém que media aquela informação, que facilita, que orienta. Porque transmitir conhecimento, gente, transmitir informação não vale mais a pena, não faz mais sentido. Educar saiu daquele lugar de 1 mais 1 é 2, para começar a dar significado à informação, para dar sentido a tudo que está acontecendo. O porquê que eu preciso aprender a matemática, no que a matemática é importante para a minha vida. Muito mais do que ensinar as capitais dos estados do Brasil. Eu preciso que o aluno entenda a importância, por exemplo, da relação entre as capitais. Eu preciso fomentar no meu aluno a percepção de que é importante ele entender a cultura local dos diversos lugares do nosso país. Então, de jeito nenhum, eu vou dizer a vocês, eu não me preocupo com o meu papel na aprendizagem, quiçá na aprendizagem digital. Porque eu quero e eu tento diariamente assumir essas funções que estão aqui presentes. Quando o autor vem discutir em um dos seus capítulos a aprendizagem, eles também nos convocam a pensar que nessa sala de aula que é digital, nós precisamos cada vez mais tornar a aprendizagem visível. Que é isso? É preciso que todos os envolvidos, professores, alunos, consigam separar as coisas, consigam demarcar claramente. Na sala de aula, né, no teu encontro com o teu aluno, você precisa deixar claro o que é que precisa ser aprendido, o que é que você está ensinando, né? Como você vai medir esse aprendizado. Eu, inclusive, tenho uma leitura da Penso sobre aprendizagem visível e eu queria dizer a vocês que é um grande desafio, assim. Mas é um desafio surreal. Porque é muito do que o autor traz, né? A gente precisa cada vez mais separar fatos de opiniões, saber o que se aprende, o que é que não se aprende. É um emaranhado, muitas das vezes, que o professor precisa ficar bem atento. E é por isso que ele fala de evidências. A sua aula, ela precisa, ao longo do seu planejamento, ter demarcado quais são as evidências que o seu aluno aprendeu. É como se nós colocássemos um molde e a gente tem clareza. Ó, a aprendizagem é isso aqui, é esse coraçãozinho aqui. É o formato, né? Ele aprendeu isso porque ele conseguiu fazer isso. É fácil, Paula. É um desafio diário, assim. Mas é fundamental. Senão a gente não consegue dar conta.
E além de não conseguir dar conta, quando você torna a aprendizagem visível, o aluno tem clareza do que ele precisa aprender, o professor demarca claramente o que ele ensinou e dá uma sensação em ambos, né? Que as coisas estão coerentes, que eu estou vendo, que eu estou visualizando. E os autores vêm dizer que, à medida em que a gente demarca isso, há um processo de retroalimentação, ou seja, o aluno está percebendo o que o professor está ensinando, né? O professor está percebendo se o aluno está aprendendo ou não, e as pessoas têm mais vontade de aprender, porque eu sei, é como se você desse para o seu aluno uma sensação de estar caminhando num ambiente coerente. Não é coerente a palavra, mas eu sei exatamente o que está acontecendo. Não é aquela coisa vaga. Sabe aquela aula vaga que o aluno não entende muito aonde o professor começou a caminhar, onde é que ele está caminhando, aonde ele quer chegar. Então, a aprendizagem visível, ela vem muito, muito nesse sentido. E essa parte, essa conceituação, né, de entender que a aprendizagem visível, ela gera motivação para aprender, eu acho ela muito valiosa, porque é muito bom saber onde a gente está caminhando. Quando o aluno está numa aula que ele não sabe o que ele está aprendendo, ele não tem noção do quanto está aprendendo, vai ser insuportável a permanência ali. Pensa você, né? Quando você está numa palestra, você não sabe muito. Bom, ele começou a falar de A, e daqui a pouco está em B e está chegando em C. Então, pensa, se coloca, na verdade, na condição do aluno. O quanto é bom você se sentir seguro naquele ambiente de aprendizagem. E por isso que também nós precisamos ter muito cuidado com a experiência do aluno, com o que nós estamos estimulando na sala de aula, o que nós estamos oferecendo. Quando a gente cuida dessa experiência, automaticamente nós permitimos o surgimento de várias possibilidades de aprendizagem. A gente consegue ser sensível ao que a gente está oferecendo, a gente consegue ter um maior controle de estar oferecendo ou não várias oportunidades do aluno aprender, e a gente potencializa o que a gente está oferecendo. Os autores também, quando têm discutido a aprendizagem visível, eles falam que quando o professor tem clareza do objetivo de aprendizagem, da competência que eles querem estimular, o aluno se sente mais seguro, né? O que a gente já tinha falado há pouco. E aí ele dá, através de Rati, né, 4 pontos, na verdade 3, olha a conta, 3 pontos fundamentais para você, enquanto professor. Ter clareza quais são os objetivos de aprendizagem que você quer desenvolver ali, ter consciência do quanto o aluno sabe e conhecer muito o conteúdo que você quer trabalhar, a ponto de você construir experiências significativas. Dessas 3, Paula, qual você demarcaria bastante? Eu demarcaria a letra C, sem sombra de dúvidas, porque é uma sensação de conforto. Eu sei exatamente onde eu estou pisando, então eu dou uma variada. O professor, quando ele domina bastante aquele conteúdo, automaticamente ele consegue dar uma diversificada nas experiências, ele consegue dar uma amplitude de possibilidades. E por fim, eu acho que eu demarquei alguns pontos de desafio que o autor traz. Tem um capítulo específico, né? Quais são os maiores desafios da sala de aula? E eu demarquei esses, né? Primeiro, a necessidade que nós temos de desenvolver competências digitais, pensando não apenas no conteúdo da escola, mas na vida, na carreira, em prol de um sucesso. Hoje, o mercado de trabalho, ele vem pedindo profissionais com características específicas. Eu brinco muito com os meus alunos, eu digo, vocês estão tendo uma oportunidade única, porque talvez eu nunca formaria vocês, por exemplo, para uma entrevista de emprego online. Há 2 anos atrás, eu pensar nisso de forma nenhuma. É limitação? Não sei que nome dá, mas eu acho que eu não faria, não. E um outro ponto é assim, desculpa, mas a informação não é mais segredo para ninguém.
Se você tá lá, bitolado, naquele conteúdo limitadinho, naquele conteúdo que você acha que só você sabe, a tua presença, né, o teu diferencial não é em si a informação, né, é a gestão dessa informação. Obviamente que tornar uma sala de aula digital não é simples, porque você precisa inserir uma série de tecnologias que muitas vezes você não domina, que você tem uma limitação, mas é necessário. Mas para além de ser necessária a tecnologia, não é suficiente a gente se apegar apenas a colocar um recurso. A gente precisa fazer com que o aluno ele também consiga se auto-organizar, que ele tenha disciplina. Lembra que há 2, 3 anos atrás a gente dizia, rapaz, fazer educação à distância é muito difícil e tal, ou não, é muito fácil. Hoje a gente sabe que é possível, mas tem várias especificidades que, se a pessoa não tiver algumas competências, vai por água abaixo. E eu acho que esses dois conceitos, né, auto-organização e disciplina, é algo fundamental para essa nova era, né, para esse novo tempo. Tenham cuidado também, né, à luz desse livro, eu penso muito nisso, penso nesse desafio. A gente precisa ter muito cuidado de perceber que o foco mudou. Olha-se agora para pessoa. E o mercado de trabalho não é mais o mesmo. A vida, a rotina não é mais a mesma. Aí vocês me falam, Paula, mas nunca seria, independente da. Realmente as coisas iam mudar. Mas nós vivemos um avanço inexpressível, né? Inesquecível também. Que muda a nova geração de profissionais. A gente sabe que existem profissões hoje que daqui a alguns anos não vão existir e que existem profissões que daqui a 5 anos nem existem ainda hoje. Então, pensem nas salas de aula de vocês, nesses dois pontos com muito cuidado. Hoje, nós focamos nas pessoas e nós precisamos educar para formar uma geração diferenciada de profissionais, porque é isso que o novo tempo vai pedir. Conceitos centrais que eu acho que o livro traz: a aprendizagem digital, obviamente, né? E aí a gente também entende a sala de aula digital, as competências, a importância da personificação e o gerar o aprendizado com sentido e com contexto. De uma forma geral é isso. Espero ter sido útil e aproveita, porque sim, todo livro pode gerar um encontro.